Boa noite, companheiros! Fechando a segunda-feira, a notícia mais saborosa vem da Papudinha. Daniel Vorcaro, o banqueiro do Master, aquele que operava dinheiro na órbita de Flávio Bolsonaro e já teve 2 propostas de delação premiada recusadas, resolveu tentar a terceira. E olha o detalhe, para isso, ele foi buscar exatamente o advogado que fechou a delação do Mauro Cid no inquérito do golpe. Quem conta os bastidores é essa apuração aqui. Mas tem um outro criminalista que já está se apresentando nos bastidores como novo advogado criminal do Vorcaro. Eu estou falando do César Bittencourt, que, para quem não se lembra, foi no ano passado o advogado responsável pelo acordo de delação premiada do Mauro Cid, o ex-faz-tudo do Bolsonaro no inquérito do golpe. César Bittencourt esteve pelo menos 3 vezes com o Vorcaro no presídio da Papudinha, em Brasília, nas 2 últimas semanas. Nessas ocasiões, essas idas à Papudinha geraram uma onda de que ele poderia estar assumindo o caso do Vorcaro, mas tudo sempre foi negado. Ninguém nunca confirmava nada. Só que agora a coisa mudou. Eu apurei que o César Bittencourt tem repetido o seguinte em conversas com interlocutores: eu estou assumindo a causa. O Vorcaro teria contratado o César Bittencourt para tentar emplacar novamente uma delação premiada. Essa seria a lógica natural dessa mudança na defesa. Será, se acontecer mesmo, a terceira tentativa do Vorcaro de ter uma delação aceita. E o quadro é esse. Vorcaro está preso desde março. Há 1 mês foi transferido para Papudinha por ordem do ministro André Mendonça. E quem o visitou diz que ele perdeu o autocontrole e está exalando nervosismo. Banqueiro nervoso, trocando de advogado para delatar pela 3ª vez. Tem gente no entorno do candidato do PL que não deve estar dormindo bem essa noite. E aquele vídeo de inteligência artificial do presidiário Bolsonaro, exibido no sábado na convenção do PL pedindo voto para o filho Flávio, já virou caso de justiça. O PT e a Federação Brasil da Esperança acionaram o STF e o TSE. No Supremo, o argumento é simples. Moraes proibiu Bolsonaro, no dia 17 de julho, de divulgar manifesto político-eleitoral, inclusive por terceiros. Um telão numa convenção transmitida ao vivo no YouTube é, digamos, o oposto de discreto. E no TSE, a coisa é ainda mais objetiva. Deepfake em propaganda eleitoral é proibido em qualquer circunstância, com rótulo ou sem rótulo. O professor Gustavo Sampaio, de Direito Constitucional da UF, explica o tamanho do problema. Um deles é a Resolução 23.732, Marina, que é de 2024. E ali o tribunal estabelece a vedação ao uso da chamada deepfake. Essas produções sintéticas de conteúdo de vídeo e áudio que envolvem figuras públicas, mas que não são elas na realidade, muitas vezes envolvem até figuras de pessoas já falecidas, não é? Ou de pessoas que estejam impedidas de ter publicidade, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o ato em si da divulgação desse vídeo poderá ser questionado, e será certamente, perante o Tribunal Superior da Justiça Eleitoral, Marina, que vai, interpretando as suas próprias normas, interpretando a lei eleitoral, dizer se houve ou não extravasamento aos limites do possível e, se tiver havido, quais são as possíveis sanções aplicáveis ao caso. O problema é que nem sempre a gente dá a sorte de o relator escolhido ser um Xandão da vida. E bota problema nisso porque o escolhido no TSE foi o ministro Nunes Marques. E por falar em testar limites, o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo explicar as falhas de sinal na tornozeleira eletrônica de Débora Rodrigues dos Santos, a Débora do Batom. Para quem não lembra, ela foi condenada a 14 anos de prisão e cumpre prisão domiciliar. A PGR quer saber se foi erro operacional ou violação intencional. Se a secretaria confirmar que ela burlou o equipamento, a prisão domiciliar acaba e a golpista volta direto para o presídio. Ainda em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, aquele que adora posar de xerife, tem mais uma para explicar.
O coronel José Augusto Coutinho, ex-comandante-geral da PM paulista, homem que ele colocou no topo da corporação, está enrolado até o pescoço. Segundo o Ministério Público, o coronel é investigado por ligação com o PCC. Tem de tudo: foto de sacola com R$270 mil, segurança privada para a empresa de ônibus da facção e até vazamento de operação para salvar chefão do crime. E ninguém aqui vai fingir surpresa. Tarcísio sabia quem estava nomeando. A revelação chegar agora é só mais uma prova da ligação do bolsonarismo com o crime organizado. Dá uma olhada no tamanho do problema. Coutinho já era investigado pela Corregedoria da PM em outros 2 casos relacionados ao PCC. O primeiro apura a suspeita de que policiais tenham prestado segurança privada a uma empresa de ônibus ligada à facção. O segundo investiga um suposto vazamento de informação que permitiu que Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, apontado como principal nome do PCC fora dos presídios, conseguisse escapar da operação na época. Mudando de assunto, a visita de Javier Milei ao Brasil continua rendendo. O presidente argentino veio à convenção de Flávio Bolsonaro, atacou a economia brasileira e ainda chamou Lula de lixo socialista. Quem não deixou barato foi o ministro da Fazenda, Dário Durigan, que rebateu as críticas com os números reais da economia e ainda cravou o que muita gente estava pensando. Veja só. O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação lá é muito mais alta. Então assim, não dá para considerar, não dá para entrar na onda dessas pessoas que dizem que vai virar o apocalipse, que vai ter problema, porque o Brasil, ele está com mínima de desemprego, mínima de inflação, recorde em balança comercial. Na Argentina, os ataques de Milei ao Brasil e a Lula também foram criticados. Fernandes o chamou de energúmeno e o aliado Macri apontou falta de diplomacia. Olha o resumo da repercussão. Reações à declaração de Milei no Brasil, o ex-presidente argentino Alberto Fernandes chamou o sucessor dele na Casa Rosada de energúmeno. Nas palavras de Fernandes, Milei foi ao Brasil para gritar como um energúmeno, exigindo visitar um golpista preso, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. O peronista disse ainda que insultar o presidente de um país irmão e principal sócio comercial é algo imperdoável. Outra reação negativa veio também de um ex-presidente, no caso Maurício Macri, por meio de assessores que falaram ao jornal La Nación. Macri diz que a situação envolvendo Milei é resultado das não relações diplomáticas do governo argentino. E aí eu lembro você que Macri apoiou a candidatura de Milei em 2023. Ainda na esfera política, o governador da província de Buenos Aires diz que teve vergonha alheia das declarações de Javier Milei sobre o governo brasileiro. Nas redes sociais, Axel Kicillof, que é cotado como pré-candidato presidencial do peronismo para as eleições do ano que vem, também reforçou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. O Clarín, que é um dos principais... Quando até o Macri, que é da mesma turma, acha que você passou do ponto, é porque o negócio foi feio. No meio dessa confusão diplomática, o jornalista Octávio Guedes rebateu Milei com um lembrete histórico: o apoio do Brasil na Guerra das Malvinas, enquanto os Estados Unidos, ídolos do presidente argentino, ficaram do lado da Inglaterra. Veja o argumento. E por fim, lembrar só um fato histórico: quando houve o episódio mais traumático para a Argentina, na história recente, foi a Guerra das Malvinas, o governo brasileiro ficou do lado da Argentina. Os Estados Unidos ficaram do lado da Inglaterra, como era de se prever. E perguntaram ao presidente, que era o ditador Figueiredo, por que ele havia apoiado a Argentina e não os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Ele falou: olha, quando acabar a guerra, a gente vai acordar e a Argentina vai estar do nosso lado. Então, esse é o ensinamento que valeria também para o Milei. Quando o Trump passar, a Argentina vai acordar e quem vai estar do lado dela é o Brasil. O lembrete é cirúrgico. Mas o mesmo Otávio Guedes também criticou a fala do ministro Dário Durigan, aquela em que ele chamou Milei de palhaço. Para o jornalista, o ministro misturou as coisas. Confere aí. Palhaçada de um ministro da Fazenda fazer isso. Palhaçada é isso, porque
Primeiro é o seguinte, ele não pode botar o projeto de poder pessoal dele, que ele quer se cacifar claramente, não é a primeira vez que ele faz isso, de ser dar uma declaração política num tema que não cabe ao ministro da Fazenda fazer isso. Ele não pode botar o seu projeto, poder de pessoal, à frente da dimensão que é uma relação diplomática, uma crise diplomática. Então, se ele quer ser isso, chamar de palhaço, não sei o quê, ele tem que sair do Ministério da Fazenda, se candidata e vai ser deputado federal pelo PT. Aí chama de palhaço, esculhamba, mas a posição que ele está, ainda mais de ministro da Fazenda, é uma das mais pelo importantes, histórico, né, de ministro da Fazenda que a gente teve, né? Ministro da Fazenda sempre foi ali o Haddad, por exemplo, que é político, né? Que foi ministro da Fazenda como político, não fazia uma toperice, uma bobagem dessa, entendeu? Então, é completamente descabido, não é a primeira vez que ele faz isso. Se ele quer se cacifar politicamente perante o PT, que ele se faça de outra forma, mas ele é um ministro da Fazenda com uma postura inconveniente, não está à altura do cargo e da responsabilidade que ele exerce. A atitude dele foi uma palhaçada. Cá entre nós, quando o presidente do país vizinho vem na nossa casa ofender o nosso presidente, manter a elegância não é a prioridade de todo mundo.